Hoje vamos falar de Gênesis capítulo 22. Para quem já conhece Gênesis capítulo 22, sabe que este capítulo ele é um dos mais poderosos de Gênesis. É o momento exato em que Deus exige de Abraão um sacrifício. Lendo as páginas da Bíblia, nós vamos encontrar diversas vezes em que Deus pediu alguma coisa. Nós sabemos que o nosso Deus não tem necessidade de nada. Lendo este capítulo 22 de Gênesis, a gente entende que o maior beneficiário ali era o próprio Abraão e posteriormente a sua nação. É incrível que às vezes o que Deus está pedindo para a gente, na verdade, é para Ele poder trabalhar aquilo e multiplicar e fazer com que a gente prospere. Quero fazer essa narrativa com a intenção de fazê-lo compreender que cada vez que Deus pedir a você que faça alguma coisa para Ele, saiba, por mais que aquilo pareça um sacrifício difícil de se concluir, é por uma boa causa, é por uma boa razão. Gênesis capítulo de número 22. É um texto muito conhecido. Esse é o momento exato em que Deus pediu a Abraão um sacrifício. Eu tenho certeza que o próprio Abraão deve ter se escandalizado. Porque quem conhece a história sabe que Deus havia prometido a Abraão um filho. E que isto era um milagre que só Deus poderia operar. Afinal de contas, a mulher de Abraão, Sarai, era estéril. E eu acredito que eles usaram todos os recursos da época para resolver esse problema e era um problema insolúvel. Era algo que só Deus poderia fazer. Gênesis 22. Os principais acontecimentos que nós temos aqui. Deus manda Abraão sacrificar um grande e poderoso sacrifício. Primeiro, Deus prova. Segundo, a viagem. Terceiro, Abraão e Isaque vão sozinhos. Quarto, a preparação para o sacrifício. Aconteceu depois destas coisas que o Senhor Deus experimentou a Abraão. E o Senhor pôs a Abraão à prova, dizendo o seguinte a ele: toma agora o teu filho, o teu único filho, a Isaque, a quem você tanto ama, e vai até o monte chamado Monte Moriá, e oferece-o ali em sacrifício a mim. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, preparou o seu jumento, preparou consigo os seus servos, tomou a Isaque seu filho e partiu para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia de viagem, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão, seus moços, vocês devem ficar aqui. Eu preciso subir até o cume do monte com meu filho. Eu vou adorar a Deus e na sequência eu volto para vocês e a gente retorna para casa. Tomou Abraão a lenha, tomou também a Isaque seu filho, e tinha o fogo em sua mão, e tinha o cutelo em sua mão. E foram ambos juntos. Então Isaque falou a seu pai, e disse, meu pai? E ele respondeu, eu estou aqui, meu filho. Então disse, olha, temos a lenha, temos o fogo, mas cadê o cordeiro? Observe bem. Então respondeu Abraão e disse, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto. Vamos. E vieram ao lugar aonde Deus havia dito. Edificou então Abraão ali um altar ao Senhor, pôs a lenha, amarrou seu filho e o deitou e ia sacrificá-lo ao Senhor. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o Senhor bradou-lhe desde os céus. E disse o Senhor, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eu estou aqui.
Então disse o Senhor: não estenda as tuas mãos para com o rapaz, não toque-lhe, não lhe fira, não lhe faça mal, já chega. Não estenda as tuas mãos sobre o moço, não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho que você tanto ama. Tudo não passava de uma prova. Era tudo um plano de Deus, era um teste. O Senhor queria saber se Abraão seria capaz de oferecer a ele aquilo que ele mais amava. Porque se ele assim o fizesse, o Senhor iria abençoá-lo grandemente. Vejamos o resultado, o desfecho disto. Quem já passou nesta história, no começo, deve ter feito o seguinte: deve ter ficado um pouco chateado com Deus, um pouco triste com ele. Como é que Deus coloca Abraão numa saia tão justa como essa? Porque Deus iria pedir tal coisa para esse homem? Afinal de contas, ele passou 25 anos esperando por esse rapaz, e agora que o rapaz nasce e está bem, Deus pede a ele que o sacrifique. Tem até alguém, que sem respeito diz: mas que Deus é esse que exige tal coisa? Eu me lembro até que esta passagem bíblica, ela foi mencionada no primeiro filme do Venom. Eu não sei se vocês assistem ou se assistiram. O vilão diz: não sei que Deus exigisse de seus servos uma coisa como essa, pois Deus havia pedido a Abraão que lhe desse um filho. Acontece que muita gente não entende. Deus não estava pedindo filho a Abraão. Deus queria acrescentar mais filhos a Abraão. Deus não estava tirando de Abraão. Deus estava dando-lhe muito mais. Quer ver? Olha o que diz Gênesis 22. O versículo é o de número 15. Leia quantas vezes você quiser, para você se maravilhar com a grandeza de Deus. Então o Senhor bradou outra vez e disse: por mim mesmo juro, diz o Senhor, porquanto fizestes esta ação para comigo, e não me negastes o teu filho único, a quem você tanto ama, que deveras te abençoarei grandissimamente, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Multiplicarei os teus descendentes como as estrelas dos céus, e serão tão inumeráveis como as areias da praia de todos os mares do mundo. E detalhe, serão poderosos e possuirão a porta de todos os seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as famílias da terra, porquanto obedecestes a minha voz e guardastes os meus mandamentos e crestes que eu era poderoso para até dentre os mortos trazer de volta o teu filho. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, a Bíblia diz que pela fé ofereceu Abraão a Isaque, tendo sido lhe dito por Deus: dai-me o teu filho. Ele considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Por isso Deus o abençoou de tal maneira. Hoje Abraão é tido como pai de uma poderosa nação. O povo de Israel são milhares de milhares e já são milhões de milhões, porque Deus cumpriu a sua palavra, mesmo quando no holocausto tentaram matá-los, destruí-los.
eles só se multiplicaram ainda mais.